Estamos aqui para sermos continuamente moldados pela verdadeira história do mundo. Organizamos intencionalmente nossas vidas com ritmos que enchem e nutrem nossas experiências com o amor de Deus. Assim, seguimos seu espírito em momentos de aprendizado compartilhado, adoração, oração, lazer e discipulado. Estamos aqui para compartilhar nossas vidas juntos, desfrutando e crescendo por meio de novas e antigas amizades. Estamos nutrindo nosso amor uns pelos outros, compartilhando a vida cotidiana com a intencionalidade do Evangelho. Estamos aqui para amar nossos vizinhos e a nossa cidade. Acreditamos que a família de Deus existe não apenas para a nossa própria transformação, mas para que sejamos uma bênção para os outros. Ático, moldados por Deus, juntos para o bem de Curitiba. Em fevereiro de 2013, eu me mudei de Sengés, interior do Paraná, para Campinas, para iniciar o seminário, no Seminário Presbiteriano do Sul, na cidade de Campinas, para que 4 anos depois, mediante um processo longo de muito estudo, de muita burocracia denominacional, eu fosse ordenado um pastor da denominação. E eu ia às segundas-feiras e voltava às sextas para Sengés, onde a Débora permanecia naquele momento ainda, 2013. Nós não tínhamos filhos ainda, eu ia às segundas, voltava às sextas. E eu passava, pegava um amigo em Itararé, um outro amigo em Itapeva, um outro amigo em Itapetininga, e nós íamos com o carro cheio até Campinas, na ida, e fazíamos a mesma coisa na volta. E virava e mexia, a nossa conversa dentro do carro tinha a ver com o nosso futuro, com que tipo de igreja nós queríamos trabalhar, nós queríamos ser pastores. E da minha parte, a reflexão sempre foi, o meu desejo, o meu sonho é plantar uma igreja no estado do Paraná. Naquele momento ainda não era muito claro para mim se seria aqui em Curitiba, se Deus ia me mover para Londrina, onde nós temos família, ou para Ponta Grossa, cidade que era mais próxima da minha cidade no interior. Mas eu tinha um desejo no coração, nutria um desejo por plantar uma igreja aqui no nosso estado. E naquele momento, se você perguntasse para mim que tipo de igreja essa igreja vai ser, eu não tinha muita ideia ainda das possibilidades, porque eu estava entrando no seminário, porém eu sabia exatamente o tipo de igreja que não seria. Eu não gostaria que essa igreja fosse uma igreja religiosa, daquelas igrejas que a gente briga, porque essa mesinha está aqui e não está aqui desse lado, sabe? Porque mudaram o piano de lugar, porque o pastor não está com a gravata ajustada. Eu gostaria que essa igreja fosse uma igreja simples, onde nós caminhássemos alinhados sempre, única e exclusivamente pela mensagem do Evangelho, nos ritmos da graça de Deus. E hoje nós estamos aqui em abril de 2026, 13 anos depois. Obviamente não fui eu que plantei essa igreja, fomos nós, que juntos desenvolvemos energia, tempo e recursos na direção daquilo que Deus estava fazendo aqui. Mas é muito interessante que em momentos, em datas de aniversário, ou neste mês agora, que vai ser o nosso mês de aniversário, nós pensarmos um pouquinho naquilo que nós queremos ser e naquilo que nós não queremos ser. O que você pensa a respeito da igreja que você quer construir, a igreja que você quer viver os seus dias para que os seus filhos cresçam nessa comunidade ou para que seus netos cresçam nessa comunidade, o que ela precisa ter e o que você quer que ela não tenha. Esses são momentos onde nós pensamos a respeito disso. Enquanto a gente estava cantando aqui agora, eu comecei a me lembrar dessas viagens. Longas 4 horas para ir, longas 4 horas para voltar. Foi um período muito desgastante para mim, pessoalmente, para a nossa família. Mas foi um período onde sonhos foram forjados. E eu fico muito feliz hoje de ver que Deus
tinha propósito para aquelas conversas. Olha comigo para essa pesquisa aqui, censo de 2022 do IBGE. Não é tão recente, mas é o mais recente que nós temos. Então, falando a respeito de fé, desenvolvimento de espiritualidade no nosso país, mais de 56% da nossa população é católica. 56,7%. Temos aproximadamente 27% de evangélicos. Englobando tudo aqui, tá? Desde igrejas históricas, presbiterianas, batistas, metodistas, anglicanas, até igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas que surgiram com igrejas independentes, está todo mundo aqui nestes evangélicos aqui. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nesse número aqui, ó. 9,3% da nossa população hoje se denomina sem religião. E esse número é composto por ateus, por agnósticos e especialmente por desigrejados, ex-cristãos. Gente que já desenvolveu a sua fé em alguma comunidade cristã, mas por frustrações com a religião ou com líderes religiosos, não estão mais nesses contextos. E ainda tem 7% que se denominam de outras religiões, matizes africanas, orientais, enfim, outras religiões. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso aqui. Esse 9,3% sem religião, talvez você possa não dar muita trela para essa informação, porque você fala assim, bom, o que são 9,3%? São 16 milhões de pessoas. 16 milhões de pessoas. E isso aqui, esse número, ele precisa ser olhado por nós com muito carinho. 16 milhões de pessoas, esse número vem crescendo muito. Em 1980, esse número de sem religião, 1,5%. Em 2000, no censo do IBGE de 2000, 7%, cresceu bastante. Em 2022, 9,3%. Esse número de pessoas sem religião, é interessante que ele cresce justamente num rebote do crescimento do evangelicalismo no Brasil. Quem viveu aqui o evangelicalismo no Brasil década de 80, década de 90, acompanhou entusiasmado o crescimento das igrejas evangélicas. Que legal quando uma referência da mídia, um artista se convertia. Nós ficávamos felizes como se fossem pessoas da nossa família, não é verdade? Nós ficávamos felizes. E esse crescimento, ele aconteceu mesmo. O evangelicalismo cresceu muito, só que existe um rebote hoje, nesse número sem religião, que eu diria que tem tudo a ver com comunidades cristãs que cresceram apontando para Jesus, mas num ritmo, numa cadência não saudável e desequilibrada. 16 milhões de pessoas, você pode pôr aí países como Bélgica, a população inteira da Bélgica dá 11 milhões. Países Baixos, Holanda, 10 milhões. Grécia, 10 milhões. Você pode pôr aí aproximadamente 5 Uruguais, que tem a população de 3 milhões e meio, mais ou menos. É muita gente que não conhece a boa notícia que Jesus veio trazer, que veio implementar a partir da sua vida, da sua morte, ressurreição e descida do Espírito Santo. Por que eu estou falando disso, irmãos e irmãs? A igreja precisa guiar as pessoas ao objetivo correto. E eu não quero entrar no mérito aqui das igrejas evangélicas que não conduzem as pessoas para o objetivo correto. Essas não são igrejas, essas são seitas. Mas os nossos irmãos, de diferentes denominações, diferentes jeitos, que apontam para Jesus, nós queremos entender que a igreja ela não precisa apenas, não pode ou não necessita apenas apontar a vida para Jesus, mas ela precisa propor um ritmo adequado também. Uma cadência adequada nessa jornada, para que nós não façamos parte daquela estatística. Sobre ritmo,
Em 2023, aconteceu uma ultramaratona muito famosa, Western States Endurance Run, que acontece nos Estados Unidos. São 100 milhas, mais de 160 quilômetros. Quem participa dessas ultramaratonas são atletas, pessoas que se preparam absurdamente. Eu conversava algumas semanas com um ultramaratonista aqui de Curitiba. Ele participou de uma prova em Paris de 160 quilômetros. Ele treinou por meses para essa prova, e ele conta que toda sexta-feira ele ia ali no São Luís do Purunã, num parque que tem ali, e ele começava a correr às 22 horas à noite, e ele terminava o seu treino às 18 do dia seguinte. Semanalmente, 100 quilômetros aproximadamente, era o treino dele. E ele cumpriu essa prova aqui em Paris, 160 quilômetros, 43 horas. Essa atleta, ela é uma das mais famosas ultramaratonistas do mundo. Courtney Dauwalter. Em 2023, nessa prova, ela começa a prova e ela começa a fazer algo que ninguém entendeu naquele contexto. Ela começa a correr mais devagar do que o habitual. Quem aqui corre, quem gosta de fazer maratona, ou meia maratona, ou 5, 10, 15 quilômetros, você sabe que quando você tem uma proposta de terminar esses 15 quilômetros que você vai correr, você precisa começar a correr num ritmo coerente com toda a corrida, senão você quebra no meio do caminho. Só que ela começou a correr aquém da expectativa dos treinos daqueles que estão acostumados. Ela estava muito lenta num primeiro momento. Isso começou a chamar a atenção das pessoas. Enquanto outros atletas largaram forte, disputando posição, ela ficou atrás, sem pressa e sem ego. O foco dela não era estar à frente, era sustentar um ritmo onde ela conseguisse chegar até o fim. Horas depois da prova, vieram os canyons, o calor intenso. Aqueles que largaram forte começaram a se cansar, e ela começou a passar, um a um, daquele pelotão de elite. Ela começou a passar essas pessoas, sem acelerar de forma dramática, sem desacelerar de forma significativa, apenas constante. No final, Courtney Dauwalter venceu essa prova, e quando perguntaram sobre a prova, ela não falou de pace, o tempo dela, a cadência dela na corrida, nem de tempo. Ela disse que queria ver por quanto tempo conseguia ficar naquele lugar de sofrimento. Em provas longas, o que define o resultado, ela disse, não é quem começa mais rápido. Não basta ter o objetivo correto. Não basta saber onde é a linha de chegada. É quem encontra um ritmo que consegue sustentar quando tudo começa a ficar difícil. Não basta você saber onde é a linha de chegada, você precisa encontrar um ritmo. Irmãos, a vida real não é menos severa do que uma ultramaratona. A vida real não é menos destrutiva, não é menos desafiadora que uma ultramaratona. Na corrida da vida real, você também precisa encontrar a cadência correta para que você chegue ao final. Mas, Carlos, o que tem a ver Courtney Dauwalter com 9% dos sem religião do nosso país? 9,3%, 16 milhões de pessoas. A única maneira de nós não virarmos essa estatística aqui é se nós descobrirmos a cadência correta dessa ultramaratona da vida. A única maneira de você não se perder no seu amor por Jesus, a única maneira de você não se perder nas questões difíceis que uma comunidade local tem, essa aqui novinha já tem. A única maneira de você não se decepcionar com as pessoas a ponto de abandonar tudo e de se tornar um desigrejado é se, assim como Courtney Dauwalter, você
encontrar os leves ritmos da graça de Jesus. Para que você não apenas saiba para onde você vai, todo mundo aqui sabe para onde está indo. Você ama Jesus, você ama a igreja, você gosta das músicas que são cantadas nessa ou na sua igreja local. Quando é cantado um hino mais antigo, você fala, puxa, eu lembro muito desse hino. Meu pai cantava, meu avô cantava quando a gente era criança. E é gostoso isso. Mas o ritmo da nossa jornada precisa ser repensado, meus irmãos e minhas irmãs. Esse número aqui, ó, infelizmente, é crescente. Ele não está estagnado. E ele é mais crescente em jovens. Ele não está estagnado. Eu gostaria de convidar você, pai, mãe, a pensar profundamente nisso aqui. O ritmo é tão importante quanto o propósito, quanto o destino. Nós podemos estar na direção correta e quebrar no meio do caminho e ficar ali prostrado nesta jornada. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. Por isso, o nosso alvo como nova igreja aqui na cidade de Curitiba é sermos uma igreja moldada por Deus. Moldada por Deus. Mas o ritmo, qual é o ritmo dessa igreja? Nós queremos que seja sob os leves ritmos da graça de Jesus. Quando a gente fala em leve, talvez venha um ruído na sua mente de descompromisso. Não. É compromisso, é com integridade, é com verdade e seriedade. Porém, sempre com leveza. A religião nos convida a um peso, a um compromisso pesado, a um fardo. Jesus não. Jesus não. Nessa ultramaratona da vida, Jesus me convida e convida você a viver, a conduzir nossas famílias, a conduzir o seu casamento, a ensinar os seus filhos debaixo dos leves ritmos da graça de Jesus. Eu queria convidar você para olhar comigo para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42. Esse é um trecho curto que nós vamos ler hoje, apenas alguns versículos que falam sobre como os discípulos e discípulas de Jesus do primeiro século viviam. E a igreja de Atos não era perfeita, vivia em um momento delicado da história. Mas Lucas nos conta aqui informações importantes que podem nos ajudar a encontrar cadência, ritmo para não quebrar, para terminar essa ultramaratona. Vamos lá? Atos capítulo 2, a partir do verso 42, a palavra de Deus diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu quero destacar algumas coisas a partir desse texto. Esse texto ele é um texto curto que nós lemos, mas nós podemos tirar coisas muito importantes aqui para a nossa vivência. Tá? Talvez você diga assim, poxa, mas esse texto fala da igreja primitiva, eu nem faço parte de uma igreja, eu não sei se isso se aplica a mim, mas você está na ultramaratona da vida, não está? Você se inscreveu, você está correndo essa ultramaratona. Eu não sei em que fase você está dessa ultramaratona, mas eu sei que você está nela. E você precisa de sabedoria e do Espírito Santo para viver da melhor maneira possível, para glorificar a Deus, para o seu bem, para o bem da sua família, das pessoas que cercam você. A primeira coisa que eu destaco é, para vivermos sob os leves ritmos da graça, nós precisamos entender que os ritmos da graça, eles nos formam.
São ritmos da graça que formam, que modelam, que nos formatam. Sim, eles nos modelam. Os ritmos da graça nos formam. Olha só, versículo 42, faltou um doisinho ali. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa palavra aí, que está em negrito, dedicavam, ela está num tempo verbal que expressa prática contínua, dedicação constante. Percebam, gente, isso aqui é o resumo do que a igreja primitiva fazia. Todo mundo aqui comigo? Olha só, isso aqui é um resumo do que a igreja primitiva fazia. Tem segredo isso aqui, gente? Tem algum segredo aqui? Igrejas hoje que estão mais modernas, inventando uma coisa ou outra, tal. Isso aqui é o que era feito pela igreja primitiva e foi feito na história da igreja. Olha só, ensino dos apóstolos é o que nós fazemos estudando a Bíblia. A comunhão, partir do pão, a ceia, o sacramento, as orações. É tudo muito simples isso aqui. Não tem segredo, mas o ponto era uma dedicação contínua. Existia um ritmo, existia uma cadência. Gente, há um ano atrás, mais ou menos, um grande amigo aqui de Curitiba, pastor da igreja Batista do Prado, quase presbiteriano, Batista do Prado, pastor Daniel Supimpa, ele me convidou para um futebol. Fazia muito tempo que eu não jogava futebolzinho, eu falei, eu vou, estou com vontade. Olhei para a Débora, ela falou, não vai. Eu falei, eu vou. Aí eu fui, gente, 2 minutos de jogo e os caras assim, num ritmo que eu estava muito desacostumado. 2 minutos de jogo, a minha posterior aqui, ó, rasgou inteira. Fiquei 8 meses sem poder nem dar uma corridinha, assim, porque doía demais. O que é isso? Isso é uma dedicação pontual a algo. Eu me dediquei pontualmente a algo, o meu corpo falou, cara, já parou, chega. Você não tem preparo físico para isso. Se você for no Parque Barigui, neste momento, você vai ver várias pessoas correndo lá. Aí você para uma delas e pergunta, quantos quilômetros você vai fazer hoje? A pessoa vai dizer 10, 15. Aí você pergunta, quantas vezes você corre por semana? Ela vai dizer 3, 4. É uma dedicação contínua, não tem a ver com algo pontual, muito legal, muito bacana. Não, tem a ver com algo que é contínuo. Irmãos, o que está acontecendo aqui, que Lucas está contando para a gente, é que essa não era uma programação da igreja. Essa era uma estrutura da vida espiritual. Isso aqui é ritmo. Isso aqui é cadência necessária para a ultramaratona da vida. Para você ser discípulo de Jesus, discípula de Jesus, nessa ultramaratona da vida, você não precisa de grandes coisas. Se algum pastor, algum líder religioso disser para você que você precisa subir a montanha para encontrar Jesus lá, se algum líder religioso disser que você precisa participar de uma vigília e ficar 40 dias sem comer para encontrar Jesus ali, cuidado, fuja. Porque o que tem a ver com os discípulos de Jesus é algo simples e constante. Simples e constante. Constante. Pastor Timothy Keller, que plantou uma igreja em Manhattan, em Nova York, entendendo o contexto daquela religião, a respeito disso, ele diz, disciplinas espirituais são maneiras de nos colocarmos no caminho da graça. Se você quiser se colocar no caminho da graça, nesse caminho dessa ultramaratona da vida, você precisa escolher as disciplinas espirituais que você vai levar a sério. Estar aqui na igreja uma vez por semana é uma disciplina espiritual. É a disciplina espiritual da comunidade, da vida em comunidade. Ler a Bíblia na sua casa é uma disciplina espiritual. Ter um momentinho de oração no seu dia é uma disciplina espiritual. Comer de forma equilibrada e saudável é uma disciplina espiritual. Praticar atividade física para cuidar do corpo que não é seu, que Deus deu para você cuidar,
é uma disciplina espiritual. Disciplinas espirituais são maneira de nos colocarmos no caminho da graça. Irmãos, Deus nos molda através de práticas simples, constantes e cheias de graça. A religião propõe um culto com um pregador especial. Uau! Quem vai estar aqui? Pastor fulano. Ele vai estar aqui e vai ser muito legal. Teremos uma experiência com Deus. Deus oferece um ritmo com encontros comunitários simples, domingo após domingo, constantes e cheios de graça. A religião propõe subir a montanha para num pico, num êxtase emocional e físico, você ter uma experiência incrível. Deus se oferece nos ritmos de toda a jornada, nas subidas e nas descidas, no abrigo e no tempo, na corrida e no descanso. A religião também nos molda, irmãos. A religião nos molda também. Só que ela nos frustra. Ela nos molda, tornando-nos cansados e tornando-nos 9,3% desigrejados. É isso que a religião faz. A religião faz isso comigo e com você. Deus não. Deus nos molda através de práticas simples, constantes e cheias de graça. Eu quero convidar você a pensar, estabeleça um ritmo simples de leitura da palavra. Existe o ritmo de leitura da palavra comunitária, que nós fazemos aqui juntos, mas faça isso também na sua casa. Encontre um momento, um ambiente favorável para que você desenvolva esse tempo com Deus. Defina momentos reais de oração durante a sua semana. Quem não define nenhum momento terá. Ah, não, mas eu oro no trânsito. Não, defina um momento, 5 minutos. Defina um momento. Mas não tem glória nenhuma, Carlos. Eu não vou postar no Instagram, não vai ter graça. Deus nos molda através de práticas simples, constantes e cheias de graça. Simples, constantes e cheias de graça. Ainda, viver debaixo dos leves ritmos da graça de Jesus, isso nos conduz a uma vida transformada necessariamente. Necessariamente. Se você tem a sua vida com seus ritmos moldados por Deus, como Atos 2,42 nos fala de que a igreja primitiva tinha, naturalmente você vai ter uma vida transformada. Olha só. Olha as consequências do que eles faziam. Primeiro, versículo 42, o que eles faziam. Agora, o que Deus fazia neles a partir do que eles faziam. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Irmãos, prestem atenção nessas palavrinhas. Todos os dias. Não era algo que acontecia esporadicamente. Não é um culto de Natal que eu fui neste ano. Não é um culto porque o meu amigo me convidou porque o filho dele ia ser batizado. Não. Fazia parte da vivência deles. Todos os dias eles estavam ali. Por quê? Porque os ritmos da graça produzem transformação visível. Um coração reverente, uma vida generosa, uma comunidade real. A gente enxerga isso a partir do verso 43 do capítulo 2 de Atos. Todos estavam cheios de temor, um coração reverente no relacionamento com Deus. Todos significa todos, irmãos. Não eram uns e outros, não era apenas o líder ou os 5 líderes ou aquela família mais tradicional da igreja, não. Todos, sem exceção, todos, dos mais velhos aos mais novos, estavam com um coração reverente, cheio de temor a Deus. O texto fala para a gente também de generosidade, uma comunidade real. Irmãos, quando nós nutrimos os ritmos, a cadência, para que sejamos moldados por Deus, a transformação é
inevitável. E o contrário é verdadeiro. Se você não experimenta transformação nenhuma na sua vida, se você percebe que vem aqui domingo após domingo, ou na sua comunidade local, domingo após domingo, e você percebe que temas difíceis, você não consegue nem iniciar um processo de transformação, você não vê que Deus está fazendo isso, cuidado. Talvez você esteja indo na direção correta, mas num ritmo inadequado. Ritmos saudáveis, cadência correta do Espírito Santo de Deus nos transforma. Produz coração reverente, vida generosa e comunidade real em nossas histórias. Sobre isso, o pastor Ricardo Barbosa, pastor de uma igreja em Brasília, Igreja Presbiteriana do Planalto, ele diz algo interessante e que eu acho que nos relembra de um engano muito comum nosso. Olha só, espiritualidade cristã não é fuga do mundo, é transformação da maneira como vivemos nele. Tem gente que aceita Jesus, passa a fazer parte de uma comunidade cristã local, e aí assim, agora eu não sou do mundo mais. Agora eu não tenho mais amigos não cristãos, agora mais eu não faço isso, agora eu não faço aquilo, agora. E na verdade, tem uma perspectiva de que servir a Deus ou espiritualidade cristã é fugir do mundo, quando não é. Espiritualidade cristã tem a ver com a transformação da maneira como você vive ainda no mundo. Como você se relaciona com seus colegas de trabalho que são ateus, que são agnósticos e que são desigrejados, ex-cristãos. Como que você se relaciona com essas pessoas? O que as pessoas pensam de você que admitiu publicamente que é um discípulo e uma discípula de Jesus? Que opinião elas têm a seu respeito? É essa transformação que a espiritualidade cristã gera em nós. Nos transforma mais parecidos com Jesus, mais amáveis, mais perdoadores, mais compassivos, menos iracundos, menos gananciosos, mais parecidos com Jesus. Uma espiritualidade verdadeira sempre se torna visível na forma como tratamos Deus, o dinheiro e as pessoas. Gostaria que você fizesse uma autoanálise. Como está a sua espiritualidade nessas áreas? Como você tem se relacionado com Deus? E aqui tem a ver com a comunidade cristã que você frequenta, tem a ver com os momentos que você tem na sua casa de devoção, leitura da palavra, oração. Como que você tem se relacionado com o dinheiro? Deus não chama o diabo de inimigo. O inimigo de Deus, relatado nas Escrituras, é Mamon, é o dinheiro. O dinheiro tem poder de nos dominar. Como que é a sua relação com o dinheiro? Como que você usa o dinheiro para a glória de Deus, para o bem da sua família e para o bem de outras pessoas? Com sabedoria. Como que é o seu relacionamento com outras pessoas? Se você usa as redes sociais, você sabe que nós, evangélicos, somos odiados nas redes sociais. E isso se deve muito ao fato de que existem sim extremos, infelizmente, existem pastores que manipulam a fé das pessoas, querendo tirar delas o máximo de recursos que elas puderem. Todos os pastores fazem isso? Claro que não. Existem muitos pastores sérios, muitas igrejas sérias, mas infelizmente isso é verdade também. Como que a sua espiritualidade tem se tornado visível com relação a Deus, dinheiro e pessoas? Uma vida transformada é inevitável quando você adota os ritmos da graça de Jesus. Se você não tem experimentado essa transformação, é tempo de rever os seus ritmos. E uma última coisa, debaixo dos leves ritmos da graça de Jesus, a missão transborda. Muitas vezes nós falamos aqui sobre compartilhar de Jesus nos ambientes onde estamos inseridos, e talvez você diga assim, isso é fácil para uma pessoa extrovertida, isso é fácil para um missionário, para um pastor, para mim não é fácil. E eu entendo você.
Mas o ponto é que o amor de Jesus, quando ele nos invade a partir dos ritmos leves da graça, ele transborda em nós. Não tem como conter. Não tem como você dizer, não vou compartilhar. Você vai compartilhar com palavras ou sem. Olha só, versículo 47, o texto diz que essa igreja nascendo, estes discípulos de Jesus estavam louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Será que nós temos a simpatia dos nossos vizinhos? Das pessoas que nos cercam? Será que quando você fala assim, eu sou discípulo de Jesus, as pessoas dizem, puxa, que legal, então você é aquela pessoa amorosa, amável, uma pessoa de paz? A minha oração é que nós contemos com a simpatia das pessoas que nos cercam aqui neste bairro. Que nós sejamos conhecidos como sermos uma igreja que não apenas se reúne aqui, mas que serve as pessoas que estão aqui ao redor. Quando você estiver no seu ambiente de trabalho, que os seus amigos, colegas tenham admiração por você, ainda que não tenham a mesma fé que você. É isso que está acontecendo ali no primeiro século. E por consequência, o que acontecia? O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quando vivemos debaixo dos leves ritmos da graça de Jesus, duas coisas precisam acontecer, irmãos e irmãs. Se estivermos debaixo dos leves ritmos da graça, ok? É uma condição. Se estivermos nesses ritmos, duas coisas acontecerão. A igreja encontra favor das pessoas, simpatia de todos, e Deus acrescenta novas pessoas. Nós não queremos desenvolver uma numerolatria de essa igreja tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. Não. Ela vai ter o tamanho que Deus quiser que ela tenha. Mas naturalmente ela vai crescer. De alguma forma, em alguma proporção. Por quê? Porque essa é uma consequência de quando nós vivemos debaixo dos leves ritmos da graça de Jesus. Contamos com a simpatia da cidade. E Deus acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Nos ritmos leves da graça de Jesus. Sobre isso, a igreja existe para ser uma comunidade alternativa que mostra ao mundo como a vida com Deus realmente é. Como um casal deve se comportar em dias tão difíceis a respeito de casamento, a respeito de índices altíssimos de divórcio no nosso país. Como que em meio a conflitos um casal deve se comportar? Não sei. O que a gente faz? Olha para a igreja. Olha para esses discípulos de Jesus e a maneira como eles vivem é uma forma alternativa que mostra ao mundo como eles devem viver. Como você paga suas contas? Como é que a gente paga impostos? Como é que a gente deve tratar um funcionário? Como é que a gente deve gerir uma empresa? Não sei. Olha para a igreja. Olha para os discípulos de Jesus, eles vivem debaixo dos leves ritmos da graça. Olhem para eles e aprendam como isso deve ser feito. Como nós devemos criar nossos filhos em tempos de verdade relativa. Pluralismo. Nada é absoluto. Como nós vamos criar nossos filhos? Olhem para a igreja. Olhem para os casais dessa igreja e vejam como eles cuidam dos seus filhos. Eles são uma comunidade alternativa que mostra ao mundo como a vida com Deus realmente é. Por quê? Porque a vida de Deus em nós, ela transborda. Ela transborda. Quando a igreja vive esses ritmos, irmãos e irmãs, a cidade percebe. A cidade percebe. A graça se torna visível. O evangelho ganha corpo. Quando o evangelho é só uma ideia, quando o evangelho para você, ou para a pessoa que não crê em Jesus, que trabalha perto de você, o evangelho é apenas uma ideia, isso é tão inútil quanto uma Bíblia fechada lá na sua casa. Agora, quando você incorpora a mensagem do evangelho, aí o evangelho ganha corpo. Aí essa mensagem ganha verdade. A cidade percebe, a graça se torna visível.
Uma igreja saudável, irmãos, não precisa se esforçar para ser relevante. Ela se torna inevitável. Eu gosto de pensar nessa palavra relevante. Essa é uma expressão que nós sempre pensamos quando nós estávamos ponderando a respeito desta plantação. Nós éramos um grupo base com poucas pessoas e nós queríamos ser uma igreja e nós pensávamos sempre nessa expressão relevante. Relevante porque não queríamos que essa igreja fosse uma igreja para dentro, mais uma igreja presbiteriana para dentro. Nós queríamos que essa igreja dialogasse com os de fora. Nós sempre falamos isso, nós oramos, ainda oramos nesse sentido, para que Deus nos use na vida daquelas pessoas que não gostam de igreja e na vida daquelas pessoas de quem a igreja não gosta. Nós queremos que o ático seja uma bênção na vida dessas pessoas. E nós oramos por relevância muitas vezes, mas essa oração, ela acaba se tornando um tanto quanto utópica e abstrata muitas vezes. O que eu posso fazer? Como que nós, como você, família do ático, família de discípulo e discípula de Jesus, como é que você pode fazer para que essa igreja ou a sua comunidade local se torne relevante? Não começa na relevância, começa lá atrás nos ritmos, na cadência. Queremos finalizar essa ultra maratona. Se você quiser correr igual um maluco os 10 primeiros quilômetros, desculpa, você vai quebrar. Mas se você encontrar um ritmo de oração, de leitura da palavra, de vida comunitária, de vida fraternal com outros irmãos, esse ritmo vai cheio do Espírito Santo, ele vai conduzir você por 10 quilômetros, por outros 10 quilômetros, por outros 10 quilômetros. E durante essa ultramaratona da vida, apesar de você não ter forças, apesar de você ser limitado, apesar de você ser pecador, apesar de você ser falho, pequeno, vai ficar tudo bem. E essa igreja se tornará inevitável a partir dos ritmos que o Espírito Santo nos conduzir a desenvolver. Sobre isso, irmãos, eu quero desafiar você a pensar, a repensar comigo nessa manhã para a gente orar. Primeiro, você não precisa de picos espirituais. Quando eu falo em picos aqui, vem coisas na sua cabeça, não vem? Culto da libertação, culto especial do poder de Deus, não sei o que, com o pastor fulano, curso para você chegar não sei na onde, papapá. Sabe essas coisas assim, muito intensas, que são muito atrativas para nós no primeiro momento? Então, você não precisa delas. Você precisa de um ritmo simples, constante e cheio de graça. Você precisa de um ritmo simples, constante e cheio de graça. Para você finalizar a ultramaratona da vida, é disso que você precisa. A ultramaratona da vida é seríssima. Não brinque com ela. Não brinque, não subestime essa jornada. Desenvolva ritmos que assegurem, a partir do Espírito Santo, a sua saúde durante todo o percurso, bem como a sua chegada. Você tem percebido sua vida sendo transformada por Jesus? Responda aí para o seu coração, na sua mente. Você tem percebido áreas difíceis da sua vida? Por exemplo, ali no versículo 42 do capítulo 2 de Atos, o texto fala em generosidade. O texto fala que eles tinham tudo em comum. O texto fala que eles estavam diariamente reunidos. São práticas difíceis. Você tem percebido Deus conduzindo você nessa direção? Se você não tem percebido Deus conduzindo você nessa direção, é tempo de rever os ritmos. Eu não estou dizendo aqui para você que você está errado e eu estou certo, porque eu também estou errado nessa. Eu vivo me arrebentando nesses ritmos. Do que nós precisamos? Precisamos reconhecer nossas falhas e pedir: Deus,
Me ajuda a encontrar esses ritmos de vida da sua graça. De forma simples, viva o Evangelho onde você está. Onde você está a maior parte do tempo da sua semana, meus irmãos? Onde vocês estão? Aqui, na igreja? Não. Você está trabalhando, contatos profissionais, pessoas que moram perto de você. Viva o Evangelho nestes lugares. Deixe com que a mensagem do Evangelho se torne inevitável. Seja intencional. Irmãos, a igreja de Atos não era perfeita, e ela viveu num tempo de hostilidade à fé. No início do século, os cristãos, eles se reuniam ainda escondidos em suas casas. Esses ritmos aqui tinham um custo alto para eles. Não era algo natural, não era algo gostoso, não era algo confortável. Provavelmente era algo muito arriscado que eles estavam fazendo. Mas eles desenvolveram esses ritmos, foram transformados, a missão transbordou e chegou até nós. Chegou até nós nessa manhã porque gente lá atrás não mediu os custos. Porque Jesus não mediu os custos. Ele foi morto na cruz, Ele deu a vida dele por mim e por você. Ele não segurou nada, nenhuma gota de sangue. Ele não segurou nenhuma dor, não se privou de nada, para que eu e você hoje vivêssemos na cadência correta. E por último, viver sob os leves ritmos da graça não é sobre tentar mais. Ah, beleza, a partir de hoje eu vou tentar mais. Agora eu vou viver nos leves ritmos da graça, vou acordar cedo, vou ler a Bíblia, vou orar, vou frequentar a igreja agora com mais intensidade e tal. Não é sobre tentar mais, irmãos. É sobre caminhar com Jesus. Se você quiser tentar mais e mais forte, eu já adianto para você que você vai se frustrar. Porque a Bíblia fala que nós somos pecadores. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. O mal que nós não queremos fazer, esse sim nós fazemos. Então do que nós precisamos? Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos dele dizendo assim, ó: Carlos, pera, desacelera agora. Agora é hora de ir devagar. Agora é hora de só caminhar. Agora tem que correr, aperta um pouquinho. Aproveita que agora o clima está bom, aproveita e corre. Depois de 10, 15 quilômetros, agora desacelera, calma, porque agora o batimento cardíaco está muito alto, vamos desacelerar. Como é que a gente vai saber a hora de acelerar e de desacelerar? Eu não sei, você não sabe, Jesus sabe. Jesus sabe. Não é sobre tentar mais e melhor, é sobre caminhar com Jesus. Vamos orar? Deus de graça, nós por conta própria escolhemos os piores ritmos. Nós nos arrebentamos nossa saúde, nosso casamento, nós arrebentamos nossa família, nós nos arrebentamos, Pai, nesse vai e vem da história, querendo acertar. Jesus, nesta manhã nós reconhecemos a nossa incapacidade e nós pedimos: Deus, nos ajuda a encontrar o ritmo de vida dos leves ritmos da sua graça. Jesus, o Senhor que é o nosso mestre querido, o amado da nossa alma, ajuda-nos a acelerar quando tivermos de acelerar. Ajuda-nos a desacelerar quando for o caso. Dá-nos dos seus ritmos, Jesus, de vida. Faz isso, Pai. Molda essa igreja para que essa igreja não seja apenas mais uma igreja na cidade de Curitiba, mas guia-nos para que sejamos pessoas não religiosas, que amam o Senhor para o bem da cidade de Curitiba. Deixa, Deus, com que esses ritmos nos transformem, e permite, Deus, com que essa transformação transborde na vida dos nossos vizinhos,
familiares, colegas de trabalho. Faz isso, Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém.